todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Então, Josué, chega até aqui à frente, nós vamos orar com ele, orar por nós, orar para que a palavra do Senhor cumpra os seus efeitos. Vamos orar. Senhor, obrigado por melodias como esta e por nos dares condições de a entoarmos, pela saúde que nos dás, o ar que respiramos e esta atmosfera de louvor, de adoração que, pela Tua graça, nós podemos experimentar neste dia, neste lugar. É Jesus realmente que queremos exaltar, damos-te graças por nos teres apresentado o Teu amor por meio do Teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, pela fé que nos une e agora pela expectativa que temos, Pai, de ouvir a Tua palavra através do Teu servo, do Teu Filho, o nosso irmão. Pedimos que o uses, que prepares também, Senhor, através da ação do Teu Espírito, os nossos corações e mentes para que com os nossos corpos, as nossas línguas, nós possamos servir-te neste dia e nos restantes dias que, pela Tua graça, nos deres de vida. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Bom dia e a saudação em nome do Senhor Jesus a todos, queridos e amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre oração por missões e oração por povos não alcançados, principalmente porque grande parte do meu ministério é mobilizar pessoas para orarem pelos povos turcos e trazer pedidos de oração. E muitas pessoas sempre cobram, inclusive, falam, por favor, quais são os pedidos de oração, como podemos orar? E com certeza isso é uma coisa muito boa. Porém, precisamos receber sempre notícias para orar. Como orar sem cessar, muitas vezes, por exemplo, com o que aconteceu essa semana, sem receber notícias tão frescas, as pessoas lá sem comunicação. Como podemos orar? Precisamos receber pedidos. Quando nós sabemos de pessoas que estão servindo em povos alcançados em algum lugar do mundo, porém não sabemos exatamente tudo o que acontece, pelo que eu vou orar. Quando eu era mais jovem, eu queria muito orar por missões
E às vezes a oração era difícil desenvolver algo além de Senhor, abençoe aquele povo. E o que mais? Porém, eu fui muito abençoado desde jovem, participar em algumas conferências e fui aprendendo e conhecendo povos não alcançados. O que eu gostaria de compartilhar essa manhã é que, se conhecemos a palavra de Deus, lá na palavra de Deus já vamos encontrar razões suficientes para orar por missões. Se conhecemos bem a palavra de Deus, saberemos claramente quais são os pedidos de oração e saberemos muito bem como orar por missões, porque a palavra de Deus é rica, ela preenche as nossas orações e ela é o nosso guia ao lembrarmos de orar por missionários, orarmos por pastores e líderes entre povos não alcançados, orarmos por igrejas em lugares com pouco acesso ao Evangelho e orarmos também por os povos que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. O texto dessa manhã está no livro de a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e será do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, continuando até o versículo 5. Nós, em breve leremos todo o texto, porém antes um pouquinho do contexto onde essa passagem se encontra. O apóstolo Paulo tem uma passagem muito bem conhecida para explicar doutrinas escatológicas, as doutrinas dos últimos tempos, que sempre é uma doutrina muito ligada com a perspectiva de anunciar o Evangelho a todos os povos. E a oração de Paulo e o pedido de oração de Paulo no capítulo 2 e 3 está muito conectado com essa visão de sermos consolados na certeza que o Evangelho nos traz de vitória garantida, de vitória certeira. E quando lemos o texto, podemos aprender os pedidos de oração e maneiras de orar por aqueles que estão servindo nas fronteiras do reino de Deus nos últimos tempos, que são hoje, e estão trabalhando lá para alcançar, e igrejas que estão sendo plantadas, e também pelos povos que ainda não têm acesso. Então, quando lermos o texto, aprenderemos os pedidos de oração, primeiramente através do exemplo. Quando Paulo orou por alguma coisa, algum pedido, por exemplo, o versículo 2:13, que em breve leremos. Ou, por exemplo, quando Paulo elogiou aos Tessalonicenses, e através do exemplo podemos tirar lições. E também através da ordem indireta. Paulo deu uma ordem diretamente aos Tessalonicenses, porém esta ordem se aplica também a todos os crentes de todas as épocas. E através disso, eu trarei deste texto 6 pedidos. 6 pedidos junto com uma razão para cada pedido. E essa razão é centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Podemos usar essa lista para orar por obreiros, pastores, igrejas e também pelos povos não alcançados. E entenderemos que um bom entendimento sobre as doutrinas dos últimos tempos nos motiva a orar, fazer missões. Nos dá perspectiva correta de avançar e não ficar apenas na defensiva, lamentando a dificuldade que é o mundo, o caos que é o mundo nesses últimos tempos. Por isso, nós leremos o texto e aprenderemos 6 razões que Paulo está ensinando, ou através do ensino exemplar, ou através da ordem indireta. E a grande mensagem desse texto, a grande ideia desse texto, é a que está aqui mesmo no PowerPoint. O Evangelho nos dá razões suficientes para agradecer e orar por missões. Então, conforme lermos o texto agora, tente perceber quais são essas razões que o Evangelho nos dá
para estarmos confiantes em oração, em gratidão por missões, nós que vivemos nos últimos tempos, vivendo e ansiando pela volta de Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Acompanhem comigo e leremos o texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém. O primeiro pedido de oração, na verdade, é a gratidão. Paulo começa e abre o texto dando um exemplo de gratidão, dizendo: devemos sempre dar graças a Deus por vós. E o motivo, a razão que acompanha este pedido de oração é pois fostes chamados pelo Evangelho. Nós temos aqui, então, a primeira razão encontrada no texto, o primeiro motivo, o primeiro conteúdo da nossa oração: gratidão. E a gratidão porque Deus soberanamente vos chamou e vos chamou pelo Evangelho, pelas boas novas. Paulo quer agradecer e o seu exemplo nos ensina a sermos gratos. Devemos sempre agradecer. Em primeiro lugar, nós recebemos o Evangelho e fomos chamados para viver de acordo com o Evangelho. E isso é algo de trazer eterna gratidão ao nosso coração. O segundo motivo, assim como Paulo se alegrou que os Tessalonicenses receberam o Evangelho, nós também devemos ser gratos e celebrar por povos que estão recebendo o Evangelho. Eu fico muito feliz quando eu ouço histórias de povos que têm acesso ao Evangelho pela primeira vez e o recebem com tremenda alegria, às vezes através de sofrimento, através de perseguição, porém recebem o Evangelho. A nossa oração deve ser sempre recheada de gratidão, porque recebemos o Evangelho, porque nós fomos chamados para viver de acordo com o Evangelho, e Deus está, dessa mesma maneira, chamando pessoas de povos que nunca antes ouviram sobre Jesus Cristo, para receberem o Evangelho, para serem chamados de acordo com o Evangelho. A nossa oração precisa ser uma oração cheia de gratidão. E quando orarmos por povos não alcançados, agradeça a Deus, porque seu Evangelho maravilhoso um dia nos alcançou da mesma maneira que está alcançando pessoas, povos que nunca antes tiveram acesso às boas novas de Cristo. E somos gratos e confiantes, porque esse é um processo soberano de Deus, porque se missões dependessem de nós, nunca teríamos nada para agradecer. Seria sofrimento acima de sofrimento. Graças a Deus que não é assim. O Evangelho chegar a outros povos e atravessar fronteiras de cultura e idioma e ser recebido
é motivo de gratidão, porque Deus é quem está operando. Então, em primeiro lugar, sempre comece com gratidão, pois foste chamados pelo Evangelho. E Deus está chamando pessoas ao redor do mundo para este mesmo Evangelho. O segundo pedido está no versículo 15. Por fidelidade. E a razão é para que permaneçam firmes no Evangelho. Paulo quer que os obreiros permaneçam fiéis. E Paulo quer que os irmãos que receberam o Evangelho permaneçam fiéis. É muito importante isso, porque o processo de propagação do Evangelho não é apenas uma pessoa receber o Evangelho, isso é muito bom já, porém ela continua frutificando o Evangelho em sua vida. Isso daqui também é algo muito importante quando pensamos no nosso ministério de plantação de igrejas entre povos transculturais. O nosso trabalho de alcançar povos não alcançados, às vezes as pessoas imaginam que é muito evangelismo, e é verdade, sim, muito evangelismo, porém talvez o tanto de esforço que dedicamos ao evangelismo, eu acho que 4 ou 5 vezes mais desse esforço dedicamos em discipulado. Porque as histórias de pessoas recebendo Cristo são lindas, maravilhosas, amém por isso. Porém, a nossa oração, a nossa dedicação é que eles permaneçam fiéis. Que eles possam obedecer ao Evangelho. Paulo quer que os tessalonicenses não se desviem do Evangelho, mas quer obediência. E ele fala aqui tradições e instruções dos apóstolos, que eles possam obedecer às instruções que foram comunicadas tanto por palavra quanto por escrita. Esse processo é um processo chamado discipulado, de aprender a seguir a Cristo. Então, Paulo quer que os tessalonicenses sejam fiéis, permaneçam fiéis, por fidelidade. Esse é um desafio em 2 partes, quando orarmos por missões. Que os irmãos de povos não alcançados que estão vindo a Cristo permaneçam fiéis, sejam discipulados. E em segundo lugar, que os obreiros transculturais permaneçam fiéis. Quando orardes, orem para que obreiros permaneçam fiéis à mensagem do Evangelho. E meus irmãos, isso é um grande desafio. Eu já visitei alguns campos onde obreiros se desviaram da fé. Decidiram seguir o caminho de um evangelho fácil. Decidiram seguir o caminho longe de Deus por diversas razões. Às vezes, líderes de igrejas em campos missionários se tornam corrompidos por atração ao dinheiro, por infidelidade a Deus. E a nossa oração precisa ser que eles não se corrompam por paixões ao mundo, mas sim que eles permaneçam fiéis ao Evangelho que os chamou. E junto com isso, oremos para que os novos convertidos não abandonem a mensagem do Evangelho. Que eles possam ser discipulados, que sejam discipulados por outros crentes firmes. E que eles aprendam a obedecer ao Evangelho da fé. Então, irmãos, quando orardes, gratidão e por fidelidade. Fidelidade, e a razão é que permaneçam firmes no Evangelho. O terceiro pedido de oração, versículos 16 e 17, eu chamei de forças renovadas. Forças renovadas é para ser um resumo das palavras que tem aqui no texto, de consolação, esperança, confirmar em boa obra, boa palavra. E a razão por trás desse pedido é pelo amor e consolação no Evangelho dado por Deus. Creio que já ficou claro para os irmãos que
eu tentei incluir a palavra evangelho em todas as razões, né? Eu tentei ser um pouquinho mais didático e colocar tudo começando com P. Em alguns lugares ficou um pouco mais forçado, porém para memorizar e aprender, creio que pode ajudar na compreensão. Então, orando por forças renovadas, por quê? Pelo amor e consolação que Deus Pai e Deus Filho já nos deram no Evangelho. E para mim esses versículos são muito especiais, porque frequentemente ficamos cansados e desanimados. E quando servimos em alguns lugares onde demora anos para aprender a pedir um pão, às vezes desanimamos porque parece que não sai fruto. Desanimamos porque gastamos tanto tempo com logística de visto, reuniões e preparação de atividades, encontros de planejamento estratégico, carregar caixas, preparar um lugar e frequentemente desanimamos. As nossas forças vão fugiu o português agora. Vão se esgotando. Desculpa, é a primeira vez em muito tempo que eu estou pregando em português, então às vezes vem a palavra em turco na cabeça. Desanimamos porque falamos 3 idiomas igual estrangeiro agora. E nenhum idioma mais como nativo. Desanimamos porque o nosso coração esquece da consolação que já recebemos no Evangelho. E esse texto é incrível porque ele fala que nós já recebemos amor, consolação e esperança da parte de Deus. As boas novas nos dão consolo para o passado e esperança para o futuro. Meus irmãos, os desânimos são parte da rotina do trabalho transcultural. Eu quero compartilhar uma história de um dos momentos que nós ficamos mais cansados, que foi no último Natal. Nós fazemos um culto evangelístico todo sábado e fizemos uma programação especial para esse último Natal. Vou contar um pouco mais sobre esse ministério à tarde. E o pastor teve um propósito no coração, uma visão muito grande, que queria distribuir, através desses cultos evangelismos, 10 caixas de Novos Testamentos. Cada caixa tem cerca de 100, 50, 70, 80, 100 Novos Testamentos. E cada caixa é desse tamanho e super pesada. Isso é uma coisa maravilhosa, linda. Amém, não é? Vamos distribuir Novos Testamentos. Porém, junto com isso tem carregar 10 caixas, encontrar um lugar onde deixá-las guardadas, pegar trânsito, que em Istambul é um dos piores trânsitos que eu já vi na vida, preparar o local, ensaiar o grupo que vai cantar os coros de Natal, preparar o ambiente para receber pessoas. E, meus irmãos, isso cansa muito. E fazer isso dia 24 de dezembro, às vezes você fala, quem dera eu estivesse no Brasil com um churrasquinho de Natal, ao invés de carregando caixas aqui. E nós estávamos preparando esse culto. Na noite anterior, recebemos a ligação de uma amiga que estava sozinha no hospital, porque precisou fazer uma cirurgia. A Juliana correu para o hospital para passar a noite com ela, porém dormindo todo quebrado, porque a cada 30 minutos vem alguém, acende as luzes para fazer um cuidado com ela. Para sair de lá, e saímos direto para outra parte da cidade para fazer a programação de Natal, e carregando as caixas para dentro da igreja, e arrumando a eletricidade e o som lá atrás. E, meus irmãos, quando estávamos no 3ª, 4ª hora desse ministério, porque o pastor queria fazer cultos evangelísticos, então ficamos das 3 da tarde até 7 da noite fazendo cultos evangelísticos, estávamos acabados. Dia 24 de dezembro, que a maioria das pessoas estão comendo, celebrando Natal, e nós lá desanimados.
Senhor, eu não aguento mais. Eu quero ir para casa. Quero esticar. Graças a Deus que nos dá consolo no Evangelho. Naquele sábado, eu não consegui evangelizar ninguém. Porque eu fiquei correndo de um lado para o outro, resolvendo o problema. 2 semanas depois, eu descubro que os jovens que eu faço discipulado e que a Ju faz discipulado, enquanto nós estávamos lá no fundo, passando igual doidos, já com o nosso braço quase caindo de carregar caixas de livros pesadas, eles estavam na frente evangelizando uma jovem. E 2 semanas depois, aquela jovem voltou na igreja e falou... Ela falou durante o culto, isso daqui foi uma das coisas mais interessantes. O pastor terminou de pregar, ela levantou a mão, já viram algo assim? Ela levantou a mão e falou, posso falar uma coisa? O pastor ficou até receoso. Falou, tá bom, pois não, vem cá. E ela veio na frente, visitante de 2ª vez na igreja, falou, essas palavras de amor que você falou sobre Jesus, e eu achei isso muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida, e hoje eu quero crer nesse Senhor Jesus. Aí nós lembramos das consolações que o Evangelho já nos deu. Irmãos, quando orarem por povos não alcançados, orem por forças renovadas. Porque eu tenho certeza que todo obreiro entre povos não alcançados neste momento precisa de forças renovadas. Para lembrar do consolo que já recebemos de Deus. O 4º pedido de oração é o 1º versículo do capítulo 3. E eu amo este versículo, em que Paulo diz, finalmente, irmãos, orai por nós. E essa é a primeira vez que este verbo está no imperativo aqui, orai por nós. A ordem aos Tessalonicenses também se aplica de forma indireta a nós. Assim como os Tessalonicenses deveriam orar por Paulo, por Timóteo, por Barnabé e por outros servos do Evangelho, nós hoje devemos também orar. E olha o pedido de oração de Paulo. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então, o nosso 4º pedido é por propagação da palavra. E do 4 a 6 eu consegui também o pedido começar com P. E a razão que acompanha é para ser recebida assim como nós recebemos o Evangelho. Que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Nossa oração é que a palavra do Senhor se propague, que chegue a povos que não têm acesso. E deixa eu falar uma nota muito importante sobre isso daqui, sobre a nossa oração e sobre a nossa prioridade de oração. Nós devemos orar para que a palavra do Senhor se propague e chegue e seja recebida entre povos que ainda não têm acesso ao Evangelho. Quando pensarmos em missões, lembrem disso. Necessidade tem em todo lugar. Necessidade tem em todo lugar. Qualquer lugar do mundo, existe necessidade. Porém, acesso ao Evangelho, não. Acesso à palavra de Deus, não. Existem povos ao redor do mundo hoje que não terão acesso à palavra de Deus se uma pessoa de outra cultura cruzar as fronteiras culturais, aprender a cultura e o idioma deles e comunicar as boas novas. Se não for por isso, eles não têm acesso ao Evangelho. E a nossa oração por propagação da palavra, eu quero que hoje nós pensemos em termos culturais e não geográficos. Como assim? Porque Paulo fala assim, que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como está acontecendo entre vós. Vós, Tessalonicenses, grupo de povo.
não onde vocês estão em termos geográficos. Como que é? Deixa eu explicar melhor um pouquinho sobre isso. Por exemplo, e eu vou dar um exemplo que eu conheço muito bem. A Alemanha é um local onde existe acesso ao Evangelho. Cada esquina caminhar existe uma igreja. Porém, nem todos os povos que estão geograficamente lá têm acesso ao Evangelho. Como assim? E eu vou dar um exemplo de um povo que eu conheço muito bem, o povo turco. Porque o povo turco, para conhecer e ter acesso ao Evangelho, mesmo que eles aprendam alemão, como é o caso da maioria, se alguém não aprender a cultura e o idioma deles e atravessar essa fronteira cultural para comunicar o Evangelho a eles, eles não terão acesso às boas novas. Não importa quão linda e quão forte seja a igreja alemã, porque é uma fronteira não geográfica, é uma fronteira cultural. Ok? Quando pensarmos em Portugal, podemos pensar da mesma maneira. Geograficamente, é um país, porém culturalmente existem povos diferentes. Assim como a Turquia, nós temos turcos, curdos, zazás, alevis, lás, nós temos árabes, nós temos vários grupos de povos. E se geograficamente o evangelho alcançar lá, é uma coisa maravilhosa já. Porém, se ele não atravessar as fronteiras culturais, nós vamos alcançar um desses povos. Pensem na propagação do evangelho, e aqui eu vou usar um exemplo do Bill Jones, que é fundador da Crossover Global, e é um exemplo bem americano, me perdoem por isso. Ele fala de panquecas e waffle. Conhecem panquecas e waffle? A panqueca, ela é lisa. E quando coloca sobre ela mel ou algum outro líquido, se espalha por toda ela, não é? É só colocar aqui e espalhar. Porém, o waffle, como que o waffle é? Tem quadradinhos. E é necessário preencher cada um dos quadradinhos. Se jogar mel em um quadradinho e não for de um quadradinho para o outro quadradinho permanece seco. Eu e Juliana gostamos de fazer waffle e panqueca em casa. Quando eu faço panqueca, eu tenho a minha técnica perfeita de jogar bem no meio e espalha igualmente por toda a panqueca. Porém, quando eu como waffle, eu gosto que tenha o molho em cada uma das partes. E eu gosto de fazer assim para servir. O mundo é como um waffle, não uma panqueca. E no sentido de que cada um dos quadradinhos é um grupo de povo. É um povo diferente. E o evangelho é como o doce mel que derramamos para alcançar cada um desses povos. E a propagação do evangelho não acontece igual na panqueca, que é derruba em Jerusalém apenas e com o tempo vai de modo homogêneo se espalhar por todos os povos. Não, o mundo é como um waffle, em que você precisa anunciar o evangelho, independente da geografia, seja em Jerusalém, Samaria ou até os confins da terra, porém, atravessando as fronteiras culturais para propagar a mensagem a gregos, romanos, judeus e por aí vai. Então, quando orarem por propagação da palavra, pense assim como nós recebemos o evangelho, que ela se propague, e pense em termos culturais, não em termos geográficos apenas. E frequentemente é mais fácil fazer propaganda de missões usando termos geográficos. Eu sei disso, porque eu fiz muito. É mais fácil colocar um mapa e uma bandeira do que explicar um grupo de povo. Porém, nossas orações precisam ser dedicadas à propagação do evangelho em termos culturais. Assim como foi recebido pelos Tessalonicenses, que também outros povos recebam e honrem essa palavra do Senhor, que ela seja glorificada. Então devemos orar por propagação da palavra do Senhor. O próximo pedido, quinto pedido, é por proteção.
E a razão que acompanha é por causa dos inimigos do Evangelho. Paulo então fala assim: orai por nós, em primeiro lugar, orai por nós como propagação da palavra. Segundo, orai por nós, qual é o motivo? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Os servos do Evangelho estão sempre enfrentando oposição. E perseguição é uma realidade de missões transculturais. Não é uma coisa que pensamos, talvez um dia vai acontecer. Pelo contrário, é uma realidade. Nós vamos enfrentar oposição por causa dos inimigos do Evangelho. Paulo menciona aqui homens perversos e maus, que não são da fé. Ele aqui está se referenciando a pessoas que perseguem aqueles que propagam o Evangelho, não por outra causa. E Paulo não pede distância desses, pois é natural encontrarmos estes perseguidores se estivermos fazendo o correto. Mas Paulo pede para ser livre daqueles que estão perseguindo. Irmãos, nós temos pessoas que vão perseguir outros por causa do Evangelho. Eu vi uma realidade dessa. Em 2019, um irmão coreano saiu para distribuir folhetos na rua depois do trabalho e nunca voltou para casa, porque um homem enfurecido com ele o esfaqueou, lá na cidade de Diyarbakır, na Turquia. Nós temos outros irmãos que frequentemente são expulsos de casa quando a sua família descobre da sua nova fé. E, como é o caso de outros, eles sofrem abuso físico por causa disso, como é um dos meninos que veio para a nossa igreja e seus 9 irmãos mais velhos decidiram juntar para bater nele. Onde ele aparece com o olho inchado, o bracinho. E, gente, o que aconteceu? Ele falou: meus irmãos descobriram e vieram me pegar. Nós podemos orar por proteção. Proteção por causa dos inimigos do Evangelho. Porque a fé não é de todos. Nós recebemos, fomos chamados de acordo com o Evangelho. Porém, tem pessoas que vão perseguir essa mensagem, e isso é natural. E Paulo inclui aqui falando proteção contra o inimigo. Confiança de que o Senhor tem vitória contra os poderes de Satanás. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Porque, sim, em missões transculturais, enfrentamos o poder do inimigo, de Satanás, do maligno. Porém, temos confiança de que a vitória do Senhor contra o inimigo é certa. Um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 8, Paulo já falou: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Deus já tem a vitória garantida contra o inimigo. Porém, nós vamos enfrentar a oposição de Satanás, nós vamos enfrentar a perseguição que Satanás permite e que ele quer trazer sobre nós, porém, temos plena confiança na proteção e na vitória garantida de Deus. Em outro lugar, Efésios 6, versículo 11 e 12, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra todos os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos uma luta, uma batalha, que precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E graças a Deus que essa não é uma armadura literal, não é uma convocação às armas. É uma convocação a nos revestirmos do poder de Deus, das virtudes do Espírito Santo, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Se tivermos uma escatologia correta, nós oraremos por livramento do mal, em confiança na vitória certa. Deixa eu adicionar também uma nota muito especial, porque
Eu não sei em Portugal, mas no mínimo igrejas que eu visitei no Brasil e nos Estados Unidos, muitas pessoas têm essa ideia errada. Irmãos, nossa luta não é contra os muçulmanos. E eu sei que tem gente que não fala isso explicitamente, porém deixa isso muito implícito na maneira que eles pensam quando eu conto que eu sou missionário na Turquia. Nossa batalha não é contra os muçulmanos. Eles pensam que é. Eles acham que nós queremos fazer lavagem cerebral em jovens suficientes para daí ter uma força para poder tirar os muçulmanos da Turquia, ou da Jordânia, ou de outros países. Nossa batalha não é contra um vizinho que tem uma lojinha de kebab. Nossa batalha não é contra a pessoa que tem uma ideologia diferente. Pelo contrário, olha o que diz aqui. Nossa batalha não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quando você pensar em muçulmanos, eu sei que a Europa toda tem uma história muito forte política com o Império Islâmico. Eu sei que os Estados Unidos recentemente tem uma história política muito intensa contra países de muçulmanos, mas nós como igreja não vamos comprar a ideia que a nossa batalha é contra muçulmanos e que sucesso em missões é que nós conseguimos derrotar os muçulmanos. Pelo contrário, eles são pessoas que estão debaixo do poder do inimigo e a única liberdade que eles podem encontrar é em Jesus Cristo. Nossa luta é na oração e não na vitória de guerra ou política ou conquista de território. Infelizmente, os cristãos, cerca de 700 anos atrás, acharam que era. Que a vitória escatológica era conquistar a terra que estava dominada pelos impérios árabes. E até hoje, isso é uma barreira quando vamos compartilhar do Evangelho. Por que você está me contando isso? Eu sei que vocês cristãos querem só conquistar de volta a Turquia, assim como aconteceu, assim como vocês sempre quiseram. Por isso vocês mandam infiltrado missionários para fazer essas coisas. Não, a nossa batalha não é por isso não. Nós temos uma batalha muito mais séria, muito mais real que a Bíblia está nos contando. E a Bíblia nos convoca ao quê? A revestirmos da armadura espiritual de Deus e da proteção que encontramos na vitória certa de Jesus contra o inimigo e por livramento dos homens maus. Porque sim, nós sabemos que homens maus que odeiam a fé podem nos perseguir. Porém, Paulo não diz, ore para que caia um meteoro em cima da cabeça deles. Não, ore para que sejamos livres. Ore por proteção, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Mas tenha confiança, porque o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. E o último pedido, versículos 4 e 5, é por perseverança, para continuar a servir ao Evangelho de coração. Como que esse último pedido é diferente do segundo? Às vezes perseverança e fidelidade parecem a mesma coisa. Bom, fidelidade é uma oração, é um pedido de oração mais para não se desviar do Evangelho. Para que os obreiros, para que as igrejas, para que os irmãos não sigam um caminho longe do Evangelho. Porém, perseverança é para que eles continuem a servir. Como que é diferente do terceiro pedido, por forças renovadas? Bom, forças renovadas é para continuar contra aquilo que já passou. Contra o cansaço, contra a falta de consolação. Porém, perseverança é para continuar contra aquilo que virá. As dificuldades que virão. E confiança de que Deus, Ele nos preservará e nos conduzirá para continuar praticando, obedecendo as coisas que vos ordenamos e certeza que também continuareis a fazê-las. Agora que oramos por fidelidade, nós confiamos na resposta de oração que o Senhor dará. Que sim, eles continuarão obedecendo e que também continuar obedecendo significa que continuarão a servir. Ore para que os obreiros e as igrejas entre povos não alcançados sejam conduzidos à constância de Cristo.
que é o que falam no versículo 5. O Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, para serem perseverantes, para serem servos que vão continuar no serviço ao Evangelho de todo o coração. Não apenas agora, não apenas levados por onda, mas constantemente. Assim como devem ser as nossas orações. Não é orar por esses pedidos apenas hoje e depois passa um tempo, esquecemos. Nós precisamos pedir perseverança para continuar orando por missões. Para continuar dando frutos. E que deem frutos agora, mas continuem a dar frutos no serviço ao Evangelho. Então, o último ponto é orarmos por perseverança. Porque isso também é um grande desafio. Quando você lembrar, quando pensares num povo não alcançado, em algum obreiro, em algum pastor que está servindo em povos não alcançados, peça por perseverança. Para não desanimar e que as forças sejam renovadas, apesar do cansaço que veio, mas que continue a servir, apesar da perseguição, apesar dos ataques que virão. Irmãos, o Evangelho nos dá razões suficientes para orarmos. Com essa pequena lista, creio que todo dia é possível orarmos por missões. Ao lembrar de obreiros transculturais, ao lembrar de pregadores do Evangelho, ao lembrar de igrejas, ao lembrar de povos não alcançados, podemos orar por isso. Com muita gratidão pelo Evangelho que nós recebemos e que também está frutificando ao redor do mundo. Orar por fidelidade, para que eles permaneçam firmes no Evangelho. Não se desviem, mas permaneçam fiéis a Cristo, pois o que importa é que cada despenseiro seja encontrado fiel. Ore por forças renovadas, o cansaço, o desânimo, a falta de resultado que às vezes derruba o coração. Oremos por forças renovadas pelo amor e consolação no Evangelho que já recebemos. No Evangelho temos certeza. Nós temos certeza e confiança no amor que Deus já nos deu. Oremos por propagação da palavra, para ser recebida assim como nós recebemos o Evangelho, orando para que a palavra alcance povos que não têm acesso às boas novas ainda. Uma propagação para pessoas de culturas, línguas e povos diferentes. Oremos por proteção por causa dos inimigos do Evangelho. Homens maus, homens que odeiam as boas novas, que perseguem sim, que sejamos livres deles, e confiança na vitória de Deus sobre o inimigo. Pois Satanás, ele quer nos atacar, porém temos certeza que Jesus Cristo já tem vitória garantida contra o inimigo. E por último, por perseverança, para continuar a servir ao Evangelho. Amém? Muito obrigado.